Bem-vindo a mais um episódio de Vozes do Marketing. Videocast que integrem os encontros com o futuro, aproximando o setor privado da academia. Hoje, com um convidado muito especial, Cláudio Farias, diretor comercial e de marketing corporativo da Rede Santa Catarina. Bem-vindo, viu? Bom dia. Contamos com o apoio da Prime, que é o braço de universidade da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da Aberge. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Cláudio Farias, conta para a gente o que é a Rede Santa Catarina. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E poder compartilhar um pouquinho da experiência, da trajetória e agora falar um pouquinho da Rede Santa Catarina. A Rede Santa Catarina, primeiro, é uma instituição filantrópica, uma instituição sem fins lucrativos, centenária. Em novembro agora nós completamos 125 anos enquanto pessoa jurídica. As irmãs de Santa Catarina vieram para o Brasil, vieram para Petrópolis, iniciaram a sua trajetória na educação e logo foram para a saúde. Hoje nós temos 20 unidades. Tá? Dessas 20 unidades, a gente tem hoje 9 unidades na educação, escolas espalhadas pelo Brasil, e mais 11 unidades de saúde espalhadas pelo Brasil também. Aqui faz parte do Hospital Santa Catarina, aqui na Paulista. Uma de nossas unidades, exatamente. Aqui do lado, de onde estamos. Uma unidade 100% privada, e nós temos uma outra unidade 100% privada no bairro do Maitá, no Rio de Janeiro, que é a Casa de Saúde de São José. Sim. Novamente, duas instituições centenárias, muito tradicionais, e diversas outras unidades. Mas o nosso atendimento hoje, mais de 60% no ano passado, foi para o Sistema Único de Saúde. Sim, para o SUS. Para o SUS. Tá? É a nossa forma, inclusive, na saúde da filantropia. Na educação, para cada 5 alunos pagantes, um deles recebe uma bolsa integral. Sim. Então, é a nossa forma, é a missão dessa instituição filantrópica de cumprir a sua missão para a sociedade. Sim, perfeito. Conta para mim como você chegou lá, fala um pouco da sua trajetória, o que te levou a trabalhar na Rede Santa Catarina. A história começa lá atrás. Eu fui em instituição financeira, 8 anos de Unibanco. Ali eu tive a minha primeira experiência na área de marketing. Tá? Participei de um projeto que hoje a gente fala muito, conhece muito, que era o 30 horas. 6 horas na agência e 24 horas. Foi uma quebra de paradigma naquela época. Você imagina que naquela época as pessoas vinham à agência para buscar um extrato. Sim. Hoje, Sim. A gente nem entra mais no computador, a gente pega o nosso smartphone e faz tudo por ali. Sim. Mas tudo se iniciou lá atrás. Sim. Tá? Você estava no Unibanco, né? 8 anos no Unibanco. Eu era cliente nessa época. Eu lembro 30 horas eu pensando. Exatamente. Que foi um produto lançado e a gente teve lá todo um conceito de marketing, de comunicação, de acolhimento ao próprio cliente. Então, foi muito bacana. Mas depois de 8 anos eu fui para a área de saúde. Fui trabalhar num laboratório no Rio de Janeiro. Sim. Tá? E nesse laboratório, depois ele foi adquirido por uma empresa chamada Diagnósticos da América S.A., que é a DASA. Fiquei 12 anos e ali eu tive a minha primeira formação em marketing. Eu cursei um MBA na Fundação Getúlio Vargas em 2000. Sim. No Rio ou em São Paulo? No Rio de Janeiro. E aí a gente fez o primeiro plano de marketing. Então, olhando para macroambiente, microambiente, concorrência, plotando algumas ferramentas que hoje a gente fala que são usuárias, mas que há mais de 20 anos atrás, como o SWOT, como o ABCG e por aí afora, isso deu o primeiro contato que eu tive com o marketing na área de saúde. Perfeito. Tá? Isso há mais de 20 anos. Sim. Mas, quando a gente olha a indústria da saúde, é uma indústria extremamente tradicional. Uma indústria que, diferentemente, principalmente quando você olha para prestadores de serviço, hospitais, laboratórios de análise clínica, quando você olha para a indústria farmacêutica, ela é muito mais avançada nesse nível, ela está muito mais à frente. Mas quando você olha para prestadores de serviço, é uma indústria mais tradicional. Sim. Então, ali a gente começa. Voltando um pouco para a rede, por exemplo, tem mais ou menos 5 anos que a gente conseguiu ter uma visão de rede. Até então, todas essas unidades eram meio que apartadas e a gente reuniu isso numa rede e foi aí que a gente começou a ter uma visão, inclusive, de ter comunicação e marketing mais apurado, feito em rede. Deixa eu entender isso um pouco melhor. Então, era tudo ligado, mas não. Era tudo do mesmo dono? Era tudo.
da obra das Irmãs de Santa Catarina, Das obras das mas Irmãs de Santa as Catarina, unidades sim. elas tinham uma independência, Sei. tá, maior. Na Sei. verdade, não que elas perderam a independência, mas a gente reúne isso para ter um ganho de escala na área de compras, para a gente ter uma gestão. Eu acho que o grande segredo aí está na gestão. Tá? Então, Sim. há 5 anos a gente começou a ter uma visão e ter uma gestão em rede. E aí o marketing, a comunicação entra nesses 5 anos, ganhando uma robustez na forma de se relacionar com o mercado. Entendi. Então, por isso mesmo que, assim, quando eu vi, eu falei, Rede Santa Catarina é do hospital? É isso Sim, mesmo. porque o hospital eu conhecia, mas a rede não. É isso mesmo. Então, o seu trabalho qual é lá? Qual é o seu objetivo lá? Eu tenho um braço comercial do relacionamento junto às fontes pagadoras. A maior parte das fontes pagadoras são operadoras de saúde, no meu caso em específico, na área de saúde suplementar, que é tão conhecida aí pelos mais 52 milhões de vidas no país. Sim. A outra parte, no marketing, é justamente na elaboração e implantação de um plano de marketing. Sim. Tá? Com campanhas, porque nós temos várias datas, vários eventos que são emblemáticos e importantes para a área da saúde. Né? Quando a gente fala nos meses, em alguns meses específicos do ano. E a parte de comunicação institucional, em que a gente se relaciona junto à imprensa, por exemplo, Sim. através... Nós temos alguns parceiros, algumas agências que nos assessoram na relação com a imprensa, na compactuação, na elaboração de campanhas em específico. Sim. Então, basicamente, o trabalho é fazer tudo isso literalmente ser implantado. Sim. O Cláudio, me conta como que é a relação com as irmãs. Elas estão presentes na operação ainda? Não, na operação, não. Sim. Elas estão presentes, sim. Sempre são muito presentes e a gente vê isso de uma forma muito bacana. Então, ontem mesmo eu estava no Santa Catarina e cruzei com uma delas. Então, elas rodam o hospital, estão muitas vezes nos colégios. Tá? Então, elas estão presentes. A gestão é feita por leigos, nós somos leigos. Leigos são aqueles que estão ali na gestão, mas que não são religiosos. Sim. Mas elas estão presentes nos conselhos. Sim. Seja no Conselho Executivo, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e, óbvio, na Assembleia. Tá? Ou então, eu diria que assim, elas estão sim na gestão estratégica, elas estão sim na gestão decisória, mas a gestão operacional está por conta dos leigos. Sim. Mas elas estão presentes, rodando os hospitais e óbvio, isso é muito saudável. Isso traz para a gente muito conforto. Muito legal, muito interessante. Conta um pouco da educação. Quais colégios são? São colégios mesmo? São colégios. A gente aqui tem um colégio muito grande na Moca, em São Paulo. A gente tem um colégio que foi... Chama Santa Catarina? Sim. Tá? A gente tem um colégio, por exemplo, em Petrópolis. Sim. Tá? Temos colégio em Petrolina, por exemplo, para falar de um local mais afastado, Juiz de Fora, na verdade, eles são colégios onde a gente tem ali, a grande maioria deles pagantes, ou seja, privados, Sim. E alguns com obras sociais. Sim. Tá? Sim. Mas são colégios, nós não temos universidades, terceiro grau. Então, Sim. na verdade, são colégios, realmente. Que começa... Tem alguns deles têm educação infantil. Sim, alguns têm educação infantil. Quantos colégios são? Hoje a gente passou a ter 9 colégios. 9 Recentemente, colégios. um aqui há 2 semanas. Há 2 semanas? Qual? Isso, em São Paulo. Ah, Virgem Poderosa. Virgem um Poderosa. Colégio aqui em São Paulo que a gente está fazendo administração. A empresa ela tem poucas aquisições, não faz parte das aquisições, então a gente, na verdade, busca isso de outras congregações. O hospital, por exemplo, no sul do país, é também das Irmãs de Santa Catarina, da província do Sul. Sim. Tá? Quando as irmãs vêm, elas vêm para o Rio de Janeiro, em Petrópolis, e vão para o Sul. Então, esse hospital, por exemplo, a gente está iniciando a gestão desse hospital, mas, na verdade, é de uma congregação para outra congregação. Sim. Então, isso é muito comum, tanto na educação quanto na saúde. Quando você diz quando as irmãs vêm, o que significa isso? Quando elas vêm da Europa. Da Europa? Elas vêm da Europa, sempre. Sempre do Vaticano, é isso? Exatamente. Na verdade, elas vêm da Polônia, hoje onde é a Polônia, tá? E elas vêm para educar, na verdade, os filhos aí dos alemães que aqui estavam na Serra do Rio de Janeiro.
E, normalmente esse tipo de migração... Conta essa história um pouco para a gente. É legal. Na verdade, isso é muito normal quando na parte religiosa você vem para a educação e você migra automaticamente para a saúde. Porque ali é uma questão de acolhimento, né? Sim. É uma época, a gente está falando de mais de 100 anos atrás, Sim. é uma época onde o acolhimento era a parte mais importante do atendimento à saúde. Você não tinha, talvez, tantos tratamentos assim, Sim. mas poder acolher o doente era importante. Então elas vêm... E Petrópolis era um lugar, um destino. É onde hoje está isso. o convento, é onde elas se encontram aí em alguns momentos, apesar de estarem muito em todos os locais. Tá? Sim. E é uma obra extremamente interessante, uma obra muito bacana e que dá para a gente, na verdade, um grande diferencial como colaborador. Hoje a gente tem mais de 11.500 colaboradores diretos, né? Então, assim, a gente tem diversos médicos, enfim, que são pessoas jurídicas, mas diretos são mais de 11.500. E o grande diferencial de trabalhar na Rede Santa Catarina é que você tem ali um pouco no seu coração poder retribuir para a sua sociedade, poder entender essa missão, né? Se você perguntar para mim assim, Cláudio, fale em poucas palavras qual é a sua missão, eu vou dizer para você, para resumir, fora a missão institucional, atender o pobre. Sim. É isso. Todos nós estamos. Seja numa casa 100% privada, onde você vai ter ali o ganho financeiro, a margem, para que você possa pegar isso e levar isso novamente para a sociedade e para as pessoas que mais precisam. Eu costumo dizer que na minha vida profissional, eu já trabalhei para algumas empresas de sociedade anônima de capital fechado e aberto, e a gente rentabiliza uma ação, um papel, né? E deixa algumas pessoas assim, com muitos ganhos. Hoje, todo o dinheiro que a Rede Santa Catarina ganha, ele só tem dois objetivos. Ou ele vai para a sustentabilidade, para o reinvestimento, para sustentar e a perenidade da obra, ou ele vai para a ação filantrópica. Através de creches. A gente aqui em Guarulhos tem um lar, que faz parte daquelas unidades que eu comentei com você de saúde. A gente tem um lar de idosos, lá, Mário Regina. E assim, é uma obra muito bacana. É muito gratificante. Eu brinco que quando a gente precisa alimentar um pouquinho o coração, você vai lá visitar o lar e você olha aqueles 75, 80 idosos ali sendo assim cuidados de uma forma muito digna, muito bacana, reintegrando os idosos à sociedade. A gente tem idosos que saem para trabalhar e volta. Quer dizer, é muito bacana. Então, eu gosto sempre de frisar essa questão é uma empresa sem fins lucrativos, mas todo o resultado dela só vai para reinvestir ou para filantropia. Sei, e tem idoso que sai para trabalhar, eu não sabia disso. Normalmente você acha que fica... Você consegue reintegrar ele. Ele não vou chamar monitorado, mas ele é acompanhado, mas ele sai para trabalhar, volta no final do dia. Além disso, tem uma coisa muito interessante, tem uma feira que funciona uma vez por semana, e às vezes eles saem para ir à feira. Sim. Acompanhados. Mas, então, assim, não é você isolar o idoso dentro de uma casa e simplesmente cuidar dele. Mas dentro do possível é também colocar o idoso para... Então tem vários eventos, a gente há pouco tempo, né, a festa junina, né? Aí você olha, eles participam ativamente. Eu agora, por exemplo, no evento, vou entregar um brinde a uma instituição e na hora de comprar a embalagem do brinde, nós compramos as bolsas que eles fazem. Sim. Tá? Para a própria instituição, que pintam. Então, isso é muito bacana. Então, isso me leva à pergunta aqui. Como o marketing é diferente para uma instituição filantrópica comparado com uma instituição com fins lucrativos? Primeiro, a gente tem que entender que o mercado que a gente está, a indústria da saúde, ela é muito tradicional. Sim. Então, a primeira grande quebra de paradigma é você conseguir fazer marketing e comunicação. Há alguns anos atrás, isso era inconcebível. Pois é. Você fala, inclusive a gente tem até em alguma legislação ali falando, olha, você não pode divulgar isso, não pode divulgar. Então você tem que conseguir passar por essas etapas. Mas, de novo, há muito pouco tempo a gente conseguiu demonstrar a necessidade de se comunicar, de mostrar as coisas que a gente tem para a sociedade de uma forma geral, para os stakeholders. Porque, na verdade, quando você fala de indústria de saúde, a gente está falando de paciente. Sim. A gente está falando de médico. Sim. E, quando você vai para a saúde suplementar, a gente ainda tem as fontes pagadoras, que são os operadores da saúde.
regulados pela ANS. Saúde suplementar significa o quê? O sistema de saúde no Brasil ele é dividido em Sistema Único de Saúde Tá. e uma Que é o saúde, SUS. que é o SUS, e uma saúde suplementar, que teoricamente suplementa, que tem mais de 50 milhões de pessoas, que são as operadoras de saúde. Tá. Tá? São Ou seja, são os convênios. Os tá? famosos Sejam convênios. autogestões, medicinas de grupo, e essa parte da saúde é uma parte da saúde muito importante, porque ela, de uma certa forma, ajuda a subsidiar, no nosso caso, ajuda a subsidiar o atendimento que a gente faz no Sistema Único de Saúde. Sim, Tá? tá. Então, a forma, até muito tempo, essa indústria não se relacionava com o mercado. Só que quando você vai para a saúde suplementar, existe a necessidade da concorrência. Então, quando eu tenho uma unidade hospitalar, eu preciso falar a tecnologia que eu tenho naquela unidade hospitalar para o paciente, Ah, entendi. para o médico Agora eu entendi. e para a própria operadora de Você saúde. tem que se vender para os convênios. Sim, coisa que há alguns anos atrás isso não era tão necessário, ou não era nem bem visto. Sim. Hoje você demonstra o seguinte, eu sou da premissa seguinte, desde que você fale a verdade, Uhum. da forma correta e no canal correto, é super saudável. Uhum. O desafio está aí. Uhum. É você falar o que realmente acontece numa época em que a gente tem fake news, a gente tem várias situações. Então você tem que ter um cuidado muito grande para falar exatamente aquilo. Uhum. Tá? Uhum. Nem pesar para um lado, nem pesar para o outro. Uhum. É falar no canal correto. Qual é o canal correto? Eu ia te perguntar isso. Isso é que vem mudando, né? Então, assim, muito rapidamente. muito rapidamente. Quase diariamente, às vezes. Então, eu digo que na saúde você tem diversos canais específicos da saúde para os stakeholders. Então, quando eu quero falar com o médico, eu tenho um canal, às vezes, através das associações, através dos conselhos médicos. Ali eu consigo falar com esse médico através dos eventos médicos. Sim. Não só médicos, mas eventos de entidades como a Brange, Unidas, quando eu falo de operadoras de saúde. Isso é quase B2B, assim. Exatamente, Sim, B2B. é tá? B2B. Quando eu vou para o paciente, aí eu tenho que me relacionar hoje, redes sociais. Não tem como a gente fugir de uma situação que mudou bastante, né? Sim, mídia sim. televisiva é extremamente interessante. A gente vê aí algumas operadoras de saúde atuando bem em mídia televisiva, mas a mídia televisiva ela tem um custo diferenciado em relação a diversas outras, o que muitas vezes inviabiliza para os prestadores de serviços. Sim, sim. Tá? Então não é uma mídia de massa, Tá. é uma mídia específica. Tá. Então, E o que as irmãs acham das redes sociais? Eu, na verdade, a gente acompanha bastante isso, né? As irmãs de Santa Catarina, pelo menos as irmãs que a gente se relaciona ali, a gente é muito interessante como elas têm uma cabeça muito aberta. Sim. Elas são muito antenadas, Sim. mais do que muitas pessoas imaginam. Tá? Então, elas nos incentivam, sim. Óbvio que sempre com muito critério, mas incentivam. Você vai ver uma irmã ali no Dando LinkedIn, like. dando like, sim. Tá? E elas entendem que o mundo ele tem uma mudança acontecendo e que essa mudança muitas vezes é rápida. Sim. Tá? Sim. Então, assim, eu acho que a palavra seja ser criterioso, cuidadoso. Até porque, quando a gente fala cuidadoso, me lembra assim, qual é um dos nossos grandes objetivos? É cuidar do paciente, é acolher o paciente. E a gente tem que ter esse mesmo cuidado na hora de nos comunicarmos com esse paciente, com esse médico, enfim, com todos os stakeholders que a gente quer falar, seja na saúde ou seja na educação. Há basicamente alguns meses a gente fez uma reestruturação na área, tá? Na área de marketing e comunicação, tá? Onde a gente trouxe, então, entendeu e trouxe, então, uma estrutura que nós estamos finalizando para olhar para a educação. Tá. Entendendo que educação é um business diferente. A forma como você fala com um paciente, com um médico é uma. A forma como você fala com o aluno, com os pais do aluno é outra totalmente diferente. Sim. Esse paciente, por mais que você tenha a fidelidade dele, ele vai vir a um hospital, normalmente, ou por uma questão preventiva, ou por uma questão em que ele tem uma situação ali para resolver. Sim. A relação de consumo aqui é diferente. A relação de consumo aqui é uma relação de confiança. O pai está colocando, muitas vezes, o que é mais importante para ele, aos cuidados durante um determinado período, a educação na escola. Então, o aluno que entra, ele fica 5, 6, 8 anos com a gente. Então, você tem que ter a forma diferente de se comunicar, do que falar e como falar. Essa que é a verdade. Por isso, a gente criou uma estrutura apartada para poder olhar de uma forma mais focada para isso. O Cláudio, infelizmente, está muito interessante isso, estou aprendendo muito, mas infelizmente vamos ter que encerrar. Eu queria saber
que você diria para o Cláudio de 20, 30 anos atrás? Assim, conta para os alunos, porque esses podcasts são muito vistos pelos alunos da SPM. O que você diria para os alunos de marketing de hoje? Olha, eu tive uma experiência, eu não falando em orgulho, mas falando num caminho no marketing que me agradou muito. Eu, quando fiz meu MBA em marketing em 2000, ter feito um plano de marketing na primeira aula e ter entregue um plano de marketing 2 anos depois, na última aula, e passar por todas aquelas etapas, tendo Kotler como o grande balizador, foi algo que depois me ajudou muito na hora de pegar a prática. O que eu diria é, primeiro, não tenha medo de ir ao mercado. Vá ao mercado cedo. Sim. Muitas vezes hoje, e eu falo porque eu tenho 3 filhos, né? Então, em idades já bem avançadas, todos formados, e às vezes eu fico olhando o jovem e vejo que ele está se preparando muito bem. Só que às vezes se preparando demais. Unir o conceito junto com a prática talvez, na minha visão, um grande segredo. Eu não me arrependo de ter ido ao mercado muito cedo. Eu comecei a estar já com 16, 17 anos. Sim, tá? sim. E eu acho que isso, junto com uma formação, te traz uma bagagem bacana. Às vezes eu vejo o jovem se preparando em demasia, quando o mercado te traz muita coisa de bom, o mercado te traz muita experiência, ele te dá muita aula. Eu tive um chefe na DASA, que foi o fundador, que a gente brincava, eu posso falar o nome, porque falando bem, é muito bom, né? Do Caio Lema, a gente dizia que ele era um MBA ambulante. Então, cada reunião que você tinha com ele, era uma aula, era uma lição, era muito bom. Então, eu falo em relação para eles isso. Não esperem muito para ir ao mercado. Se preparem, mas estejam no mercado. Vivam o mercado, vivam o dia a dia, os problemas, os desafios, porque isso vai te dar uma bagagem que sozinho a formação não te dá. Muito bom. Cláudio, muito obrigado. Sensacional. Obrigado. Obrigado.